Já imaginou como seria o céu? Ter a oportunidade de presenciar o trono de Deus e a sua glória? Na Bíblia, 3 homens tiveram esse privilégio, e neste vídeo, vamos explorar a experiência fascinante desses 3 homens que testemunharam o trono de Deus, de acordo com os relatos bíblicos. O primeiro homem foi o apóstolo João. No capítulo 4 do livro de Apocalipse, João é convidado a subir ao céu para presenciar os eventos futuros. Em espírito, João teve uma visão, não experienciando fisicamente com seus olhos e ouvidos carnais. Seria insuportável para qualquer ser humano. João viu um trono no céu, um trono que governa todas as coisas, onde o poderoso Deus, o Criador, controla o universo e dirige a história conforme seus propósitos. O texto bíblico diz: "Depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi, como som de trombeta, disse: Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém estava sentado sobre o trono." João percebe que Deus está sentado sobre o trono. Embora não seja possível descrever propriamente a forma de Deus, João descreve seu esplendor e majestade, destacando 2 atributos. Ele diz que o que viu era semelhante a uma pedra de jaspe, um diamante branco translúcido, e uma pedra de sardônico, de cor vermelho vivo. O arco-íris envolvia o trono, parecendo-se com uma esmeralda. A pedra branca pura e cristalina representa a santidade de Deus, enquanto a sardônica vermelha representa o juízo de Deus, assim representando que Deus é santo e também justo. Na visão de João, ele também viu 24 tronos com 24 anciãos assentados neles. Alguns acreditam que esses anciãos são seres celestiais, como anjos, enquanto outros interpretam que eles representam o povo fiel de Deus, a igreja como um todo, sendo os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Esses anciãos estavam vestidos com roupas brancas, simbolizando justificação, e tinham coroas de ouro em suas cabeças, representando honra e prestígio. Eles estavam sentados em tronos, indicando seu papel de reinar e julgar. Tudo isso está em concordância com as passagens bíblicas que afirmam que os eleitos de Deus serão reis e sacerdotes, e que os vencedores serão coroados. Além disso, João também viu 4 seres viventes no meio e ao redor do trono. Esses seres estavam cobertos de olhos e tinham a aparência de um leão, um novilho, um homem e uma águia voando. Diante do trono, havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Esses 4 seres viventes tinham 6 asas cada um e estavam cheios de olhos, não descansando nem de dia nem de noite. Eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Existem várias interpretações sobre quem são os 4 seres viventes mencionados na visão de João. Uma delas sugere que eles representam os 4 evangelhos, onde o leão simboliza Jesus como rei no evangelho de Mateus. O novilho representa Jesus como servo no evangelho de Marcos. O homem representa Jesus como o homem perfeito no evangelho de Lucas. E a águia representa Jesus como aquele que veio do céu e voltará ao céu no evangelho de João. Outra interpretação sugere que esses seres viventes representam a totalidade da natureza, onde o leão representa os animais selvagens, o novilho representa os animais domésticos, a águia representa todas as aves e o homem representa a coroa da criação de Deus. Uma terceira interpretação é que eles representam seres angelicais, mais especificamente, querubins. A descrição deles como leão, novilho, homem e águia representa força, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Independentemente da interpretação, o importante é destacar que os 4 seres viventes adoram a Deus incessantemente. Em seus cânticos, eles declaram a santidade, onipotência e eternidade de Deus. Na visão de João, quando os animais glorificavam e honravam aquele que estava sentado sobre o trono, os 24 anciãos também se prostravam e adoravam o Deus que vive para sempre. Eles lançaram suas coroas diante do trono,
declarando que Deus é digno de receber glória, honra e poder, pois Ele é o Criador de todas as coisas e tudo existe por sua vontade. João teve o privilégio de ser convidado para testemunhar essa visão, e ele também nos concedeu o privilégio ao relatar toda a cena. O segundo homem que contemplou o trono de Deus foi Ezequiel. O chamado do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é um dos eventos mais impressionantes registrados nas Escrituras. Esse chamado é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro. Na ocasião, Ezequiel teve uma visão da glória divina. Ele estava às margens do rio Quebar quando os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ezequiel descreve que um vento tempestuoso veio do norte, trazendo consigo uma grande nuvem com fogo ao redor. No meio dessa nuvem, havia uma figura semelhante a um trono, com uma aparência semelhante a um homem. 4 seres viventes semelhantes a querubins também surgiram na visão. Eles tinham a aparência de homem. Esses 4 seres viventes lembram o chamado do profeta Isaías, que viu serafins ministrando diante de Deus. Além disso, há uma grande semelhança com a visão do trono de Deus que o apóstolo João teve. Mais adiante na visão de Ezequiel, ele descreve a glória do trono de Deus. Sobre o firmamento que estava acima das cabeças dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono de pedra de safira. Sobre esse trono, havia uma figura semelhante a um homem, com uma aparência semelhante a âmbar e fogo ao redor. Ezequiel descreve a semelhança desse resplendor com um arco que aparece na nuvem durante a chuva. Ao ver essa visão gloriosa, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Ele ouviu a voz daquele que falava e foi capacitado pelo Espírito para se tornar um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O propósito principal das profecias do profeta Ezequiel era encorajar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus levaria a nação de volta à sua terra de origem. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas em Cristo. O terceiro homem é Isaías. Ele teve uma visão do trono de Deus, com serafins proclamando a santidade do Senhor. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, com a cauda do seu manto enchendo o templo. Os serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas. Eles cobriam seus rostos com 2 asas, seus pés com 2 asas e voavam com as outras 2 asas. Eles clamavam uns aos outros, declarando a santidade do Senhor. Diante de tanta glória, o profeta Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e sentiu-se inadequado para a função de profeta. Ele declarou: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." No entanto, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva em sua mão, que ele tirou do altar. Com a brasa, ele tocou os lábios de Isaías e disse: "Aqui está tocado em teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado." Após essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" E Isaías prontamente respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir desse momento, ele recebeu a missão de profetizar ao povo, transmitindo tanto repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, como conforto e esperança pela restauração futura. A mensagem do profeta Isaías era abrangente e profunda. Ele anunciou a vinda do Messias, o Salvador, e a restauração que Deus traria ao seu povo. Ele descreveu a vinda do servo sofredor, que seria ferido pelas transgressões do povo e traria a cura espiritual. Isaías também profetizou sobre o estabelecimento do reino de Deus, no qual haveria justiça, paz e prosperidade. Apesar das repreensões e advertências, as profecias de Isaías continham uma mensagem de esperança, promovendo a fidelidade ao Senhor e a confiança em sua promessa de redenção. Suas profecias se estendem desde o contexto histórico de seu tempo até a realização final dessas promessas em Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias messiânicas.
Tanto o chamado do profeta Ezequiel quanto o chamado do profeta Isaías foram momentos de encontro com a glória de Deus, que capacitaram esses homens a proclamarem a mensagem dele ao povo. Suas visões do trono divino e dos seres celestiais destacaram a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento e fidelidade por parte do povo. Esses profetas desempenharam um papel essencial na preservação da fé e na esperança do povo de Israel, apontando para a restauração e a redenção trazidas por meio de Jesus Cristo. Esses foram os 3 homens agraciados com a visão do trono de Deus.